tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Desvendando o Secreto. E pra você que é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Elisa e aproveita para se inscrever aqui no canal, em que a gente fala sobre vida espiritual, jornada cristã. A gente compartilha meditações especiais, né? Meditações que foram especiais pra mim. E também livros, como é o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre livros que todo cristão precisa. Todo mundo, cristão, enfim, todo mundo precisa ler. Parte 2, tá bom? Esse aqui é muito especial. E tem a parte 1, né? Se tem parte 2, tem a parte 1. A parte 1 eu vou colocar aqui no card, também colocar aqui na descrição do vídeo pra você assistir. Não é necessariamente obrigatório você ver a parte 1, né? Óbvio que você não é obrigado a nada, mas enfim. Não é tipo uma sequência contínua, é isso que eu quero dizer. Mas se você tiver a oportunidade de ver o vídeo 1 também, é muito bacana, você vai ver outros livros que foram muito especiais pra mim. E a gente já vai começar com um livro que meu amigo, minha amiga, tem no meu coração, li recentemente, até combina com a minha camiseta. Esse aqui, eita, calma aí. Esse aqui, Liberdade Real, do pastor Fernando Beyer. Gente, que livro sensacional, sensacional e incrível. O preço de nossas escolhas. Cara, aqui é muito bom, você consegue ter uma compreensão maior da verdadeira liberdade. Do que realmente Deus quer pra nossa vida, sabe? A gente consegue ter uma grande diferenciação entre o que o mundo prega pra gente em relação à liberdade e a liberdade que Deus quer dar pra gente. Foi um livro, olha, muito especial pra mim. Algumas lições que eu tirei dele foram: só amamos realmente a Deus porque existe o livre-arbítrio. Deus não criou a gente pra ser um robozinho, mas sim pra gente ter a oportunidade de escolha, de escolher Ele. O verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, né, coloca em xeque a possibilidade de rejeição, porque ali é a liberdade. Se eu posso rejeitar a Deus, é porque Ele me permite rejeitá-lo, no sentido de, se eu posso fazer isso, é porque Ele me deu a oportunidade de escolher, e isso é um dom de Deus. Cristo vem para nos reconectar para sempre, nos tornando junto, trazendo a gente para ficar junto dele. Então, por que Cristo veio? Para que a gente tivesse essa real liberdade. A liberdade na verdadeira devoção, obediência e submissão. Aqui mostra como ser obediente não é o contrário de liberdade, mas sim é a própria liberdade, obedecer a Deus e tudo isso. E eu vivenciei isso na minha vida muitas vezes. Às vezes você fala assim, mas é porque todas as pessoas fazem daquele jeito, mas aí se você segue, você é protegido, sabe? Então, não falo isso no sentido de tipo, nossa, que perfeita, não. Eu falo isso no sentido de ter provado na minha vida de que realmente, quando a gente se submete a Deus e faz a sua vontade, Ele protege a gente e Ele cuida da gente também. Então, tantos livramentos, sabe? Enfim, continuando. Aqui, ó. A lei de Deus é o caminho para encontrarmos a liberdade. Deus, Ele é o caminho para a gente encontrar a liberdade. Ser escravo de Cristo é onde encontramos nossa maior liberdade. Super paradoxal, né? Mas é muito bom. Então, se você tá falando assim, cara, como assim? Só lendo pra você entender. E aqui, ó. Apenas na total dependência de Deus nós encontramos a verdadeira liberdade. Esse livro foi tão especial pra mim. E como fala em Gálatas 5:1, para a liberdade que foi... Não, peraí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse livro é muito especial e ele deixa muito claro que apenas em Cristo a gente vai encontrar essa verdadeira liberdade e essa felicidade. De certa forma, quando você... de certa forma, não. Isso aqui está completamente intrínseco ao grande conflito. Aí, se você quer saber o que é grande conflito e tudo mais, fala assim, como assim? O que é isso? Enfim, que palavra aqui... que expressão diferentona. Tem aqui um vídeo no meu canal, na playlist de temas especiais, tem a parte 1 e parte 2, que é o Salvos de Quê? Aí você vai lá e assiste, que você vai entender o que é esse grande conflito e como tudo isso tem a ver com a nossa vida, tá bom? Sim, com a nossa, porque é com a minha e com a sua. Não tem como a gente escapar disso, mas você vai entender e você vai ver como que dá pra conectar muito com esse livro. E tão especial, sabe? Você vê que até falo de um jeito meio saudosista. Eu tô com vontade de ler de novo e não faz muito tempo que eu li. Que louca, mas é isso. Esse livro é muito bom, recomendo demais, muito especial. Você consegue acessar ele na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, você consegue ler esse livro. Gente, ele é muito bom, sério. Compartilhem com seus amigos, leiam esse livro que ele é muito bom.
Esse aqui faz parte dos 3 livros mais importantes da minha vida, até o presente momento. Pode ser que aumente a escala. Que o primeiro foi o Caminho a Cristo, que eu ainda não falei dele aqui no canal. O Herdeiros do Reino, que eu falei no vídeo anterior. E esse aqui. É isso, tá bom? Sim, apaixonadíssima pelo livro. Tá, vamos continuar. Agora um livro do mesmo autor, que é o pastor, ele é pastor também, Fernando Beyer, escreveu, que é Crise Espiritual. Como lidar com os altos e baixos da vida cristã. Esse livro eu acabei muito recentemente. Ele fala de uma forma muito interessante, como se fosse uma conversa. Eu adoro ler os livros do Fernando Beyer, porque eu me sinto conversando com ele, entendeu? Tipo, a gente nem, né, enfim. Mas eu me sinto conversando com ele como se eu fosse best friend dele, tipo, confidente, sabe? É um barato, eu gosto. Então ele conta aqui um pouquinho sobre a vida dele, a jornada, né, que todo mundo passa na vida, a montanha-russa de emoções que é a vida cristã. Ou a própria vida no geral, né, mas especificamente a cristã. Então como que a gente vive com essa montanha-russa, com os sentimentos muitas vezes que a gente passa na igreja que a gente frequenta, ou coisas à parte assim, que te ligam para a sua vida espiritual, né, que te conectam a isso. Então, e também fala muito sobre os temas, como é que eu posso falar da melhor forma para você? Fala sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para combater as crises espirituais, tipo, não combater que você não vai ter nenhuma, não, você vai ter. Essa ficou bem claro para mim que inevitavelmente a gente vai passar pelas crises espirituais, mas essas ferramentas ajudam a gente a passar por elas da melhor forma e sair de pé, sabe por quê? Porque tem a ver com um trecho que eu falei pra você, que eu gostei do livro, que fala assim, ó, calma aí, só um minutinho, cadê? Só um minutinho, aqui, ó, fala o seguinte: na vida espiritual, igualmente, a vitória é sempre ganha por olhar a Jesus e depender do seu poder. Nunca é conseguida por tentar combater o pecado e o diabo. Nunca é conseguida por tentar ajudar a Deus, permitindo-lhe fazer a arte do trabalho, enquanto nós ficamos de lado, dando estocadas no inimigo. Então o que está dizendo aqui? A vida espiritual, a vitória só acontece quando a gente olha Cristo. Não é a gente tentando combater com carne e osso, porque lá na palavra de Deus fala em Romanos, Efésios, fala sobre que nós não estamos contra pessoas de carne e osso como a gente, mas sim sobre as potestades do reino das trevas e contra a nossa própria natureza, né, de pecado. Então aqui fala justamente isso. Não é pra gente, Deus não colocou a gente de lado. A gente não é pra gente ficar simplesmente dando murro na parede, por assim dizer. Mas sim a gente olhar pra Cristo, porque aqui continua falando, vitória é um setor de Deus. Pode-se apenas cooperar mediante a busca de um relacionamento dia a dia com Ele. Então como é que você vence esses momentos? Se relacionando com Deus. Por isso que eu falo da questão do secreto aqui no canal. E quero falar mais sobre isso. Porque quando a gente está com Deus, a gente conhece quem Ele é. E conhecendo quem Ele é, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente vai encontrar conforto na sua palavra. Inclusive, eu tenho aqui na minha Bíblia uma partezinha, ó. Tá dando pra ver? Essa partezinha que fala, tem alguns post-its com temas que eu gosto, mas aqui em especial tem promessas de Deus para tempos difíceis, que eu selecionei aqui alguns. E recentemente teve um que eu gostei muito, que eu queria compartilhar com você, super fora do script, super. Mas enfim, pega aí na tua casa, onde você estiver, anyway, não importa onde você esteja, no metrô, na praia, sei lá, não sei, onde você tá, pega aí Salmos 32, versículo 8. Olha que especial. Cadê? Perdi. Aqui, ó. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. É simples, mas é tão especial. Veja, que mensagem profunda. Deus fala que Ele mesmo vai estar te guiando e cuidando de você, te dando conselhos sobre o que fazer de melhor para sua vida, porque Ele te ama, sabe? Então, são coisas tão especiais. E esse livro fala um pouquinho sobre essas questões. Deixa eu acabar de ler, né, o que eu tava lendo, né? Desculpa aí. Deixa eu acabar de ler aqui o texto. Então,
Então essa questão que eu comentei da gente tá continuando a buscar a Deus, né? Da gente ter um relacionamento, porque conhecendo Ele, a gente, por meio da sua palavra, do estudo, vai fortalecer a gente para esses momentos. Não é fácil passar por esses momentos, mas como Deus disse em João 16:33, Ele fala que pra gente ter ciência de que nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas a gente não precisa temer, porque Cristo venceu o mundo. Então a gente tem que olhar pra Ele, pra algo muito além do que a gente tá passando. Falei, não é fácil, não é? Mas a gente precisa pedir para que Deus esteja com a gente nesses momentos, nos dando a consciência de que Ele está, porque Ele está conosco em todos os momentos, se a gente tiver esse desejo realmente, sabe? Então, isso é muito especial. E eu não acabei de ler, vou acabar de ler aqui que fala assim, ó. Então, ó, vitória é um setor de Deus. Pode-se apenas cooperar mediante a busca de um relacionamento dia a dia com Ele, permitindo-lhe assim combater o inimigo por nós. Então, nós precisamos permitir que Miguel, Jesus, batalhe em nosso lugar. Isso aqui está dentro do livro desse aqui, mas foi Maurice Vanden que escreveu dentro do livro 95 Teses sobre a Justificação pela Fé. E agora sim, o que o próprio escritor escreveu aqui no livro fala: cito o exemplo dos discípulos, porque eles no início da caminhada com Cristo eram pessoas comuns que esperavam coisas incomuns dentro de um plano humano fadado ao fracasso, que eles esperavam que o reino terrestre de Cristo, mas Cristo veio para trazer a libertação, o reino espiritual para nós. Jesus mostrou a eles outro caminho, uma estrada em comum para pessoas comuns dentro do plano divino que inevitavelmente se concretizaria. O que os discípulos tinham que fazer era caminhar por ele. Então, muitas vezes a gente está passando por esses momentos difíceis, mas ao invés de olhar para esses momentos, nós precisamos, você vai me entender, continuando a andar, sabe? Continuando a orar, a gente precisa continuar seguindo nele. A gente pode não entender. E olha que eu entendo quando a gente fala desses momentos de não entender. Mas, assim como o Salmos 32:8 fala que Deus ele vai estar com a gente, cuidando da gente, protegendo se a gente se entregar, não tem, é uma questão de confiar. E a vida cristã faz parte, tem esses altos e baixos. E a questão é como a gente lida com eles. Se a gente permite que Deus está à frente, você viu? Deus deve estar à frente nesse momento. E aqui continua falando assim, ó. Eles estavam só caminhando, né? Que foi que eu li aqui, ó. Cadê? Isso. E foi o que aconteceu. A gente precisa que ele continue falando assim, ó. Resta-nos seguir o exemplo deles. De seguir o caminho que Deus nos deixou. E assim, é incrível porque esse livro eu me identifiquei muito. Em muitos momentos eu falei assim, cara, sou eu. Enfim. E você vai entendendo que todo mundo é humano, todo mundo é gente como a gente. E também traz a questão da gente abraçar aquelas pessoas que a gente nem sabe quem são, que às vezes estão passando por essas crises ao nosso lado. Então traz tanto uma visão micro, olhando pra mim, indivíduo, quanto para as pessoas que estão à minha volta. Esse livro é muito especial, tanto é que a última coisa que eu escrevi no livro foi especial. Então é muito, assim, eu falo com saudosismo também, mas é, sabe, sensacional. Porque no fim de todas essas questões a gente vai entender que a gente tem que olhar pra cima. Pra cima, pra frente. Porque a gente tá indo pra terra que Deus nos confiou desde o início, desde a criação, desde o início de tudo. E foi pra isso que Cristo veio, pra que a gente possa ter a liberdade real e poder se encontrar com Ele. Então esses altos e baixos que a gente passa fazem parte da jornada cristã. Mas aqui mostra pra gente como encarar isso. E eu acho que eu dei muito spoiler, né? Você me desculpa, amigo, amiga, me desculpa. Mas é isso. Momento terapia também, né? Brincadeira. Vamos lá. E tem mais... Gente, eu tô falando muito. Tem mais 3 livros, mas vamos lá, vamos continuar. Segue o baile. Próximo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Eu tenho que ler o volume 2 ainda, não li ainda. Mas enfim, volume 1, muito bom. Ele fala sobre... Nossa, é muito legal. Assim, é um livro de psicologia, sabia? Aplicada para a área cristã. Eu achei muito legal. Vale muito a pena. O livro ele é extenso, sim. Ele tem 262 páginas. Mas vale muito a pena você ver a quantidade de marcações que eu fiz. Aqui, gente, fala de tudo, real, fala de tudo. Eu vou até pegar aqui pra você ter uma ideia do que fala. Ah, eu falei de onde pegava o livro? Desculpa, gente. Esse aqui também, ó. Casa Publicadora Brasileira, tá? Você encontra só no livro físico.
Esse aqui também, Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver que a minha capa não é a que tá, provavelmente no site da CPB, que esse aqui é um pouco mais antigo, essa versão. Deixa eu até ver de quando que é, porque é um pouquinho antiga. Ih, não tô achando, é uma pena. Enfim, mas você também consegue em PDF, tá? Esse aqui, então fica a dica. Então, ó, o que tem aqui dentro? Tem sobre a importância de estudar a mente. Por que é importante isso? Sobre como a gente deve se relacionar, então formas básicas de relacionamento, como que a nossa mente se desenvolve, olha que coisa incrível, e tudo aplicado para a área espiritual, tipo, também, sabe? Porque uma coisa que eu acredito muito, a gente não é, e a própria, estudando esses livros assim, fica muito claro que a gente não é só espiritual, a gente é uma integração, a gente é físico, mental e espiritual. Então aqui mostra sobre como, trabalhando com a mente, todas as nossas outras coisas são afetadas. E tendo essa cosmovisão cristã, é melhor ainda, né? Também fala assim, ó, sobre força e energização. Ah, fala sobre amor em todos os sentidos. Seja amor divino, amor de família, sexualidade, amor entre amigos e o próprio amor de Deus. Esse foi um dos meus capítulos favoritos, o amor de Deus. Fala sobre respeito próprio, cara, é muito incrível, você consegue entender umas coisas muito especiais e importantes. Fala sobre egoísmo e egolatria, fala sobre a questão da adolescência e juventude, também fala sobre princípios na educação. É muito legal, a educação não só visando o aspecto cristão, mas também outros, né, que são complementares. Então esse livro é muito bom, eu recomendo que você leia. É grandinho, mas, gente, vale a pena. Também a leitura é um pouco densa, mas, vale muito a pena. E é um pouco densa porque é um compilado. Essa escritora, Ellen White, ela fez vários livros e aqui é um compilado de todos os livros que ela fez, pegando os trechos principais sobre esse tema. Mas, assim, como eu comentei, vale muito a pena, vai te enriquecer muito a forma de você ver a mente e ver como Deus se preocupa com o seu desenvolvimento intelectual e mental, tá? É um tema muito importante, porque até não muito tempo atrás as pessoas achavam que quem era crente era burro, né? E a gente vê que na realidade o desejo de Deus pra gente é que a gente evolua muito mais. O desejo de Deus é que a gente se desenvolva. Então estudar, Deus quer que a gente estude, Deus quer que a gente se forme, Deus quer que a gente cresça. Deus nos deu pra mim e pra você uma oportunidade absurda de crescer, sabe? Isso não é uma coisa que, do meu ponto de vista, exija dinheiro, mas assim, é uma mentalidade de quem quer evoluir, entende? Então aqui é muito claro perceber isso, como Deus quer que a gente cresça e evolua todos os dias. Então vale muito a pena. Outro livro é O Líder Sábio, do pastor Alejandro Bullion. É muito bacana. Ganhei de um amigo meu, muito especial, Mateus. Ele fala sobre liderança dentro do livro de Provérbios, como a gente pode perceber uma pena, desculpa, perdi aqui. Como a gente pode ver dentro do livro de Provérbios diferentes lições. Inclusive tem, falei só para as pessoas que me deram os livros não ficarem chateadas. Aqui, acho que tem uns, deixa eu fazer conta, 1, 2, 3, 4 livros desses aqui que eu já apresentei contando com a parte 1, que minha mãe que me deu de presente de aniversário. Eu amei esses livros, você viu que eu tô comendo tudo. Então, gosto de ganhar livros, tá bom? Amigo, amiga, se você me conhece, você quer me dar algum presente, me dê livros, tá? Eu aceito. Nunca achei que eu ia falar isso na minha vida, porque quando eu era criança, eu não suportava ler. Inclusive, minha mãe me deu um livro de Natal, eu fiquei super triste. Enfim, coisas da vida. Mas hoje em dia eu gosto de ler, então fica a dica, amigo, amiga, tá bom? Beijo, abraço. Então, voltando, gente, desculpa, eu sou assim mesmo, brincalhona. O livro, O Líder Sábio, então, ele fala sobre o que a gente pode aprender que Salomão, Deus, na sua palavra, ele traz pra gente sobre a liderança nesse aspecto. E é muito bacana, porque isso tem muito a ver até com o livro que eu tô lendo agora, que é a Liderança Inspiradora, da Cindy alguma coisa, Trash, alguma coisa assim. Que fala sobre como a liderança, ela não é no aspecto só da sua igreja e tudo mais, transcende. A partir do momento que você determina ser um cristão, estar com Cristo, você entende a mensagem, você é um líder. Sabe por quê? Porque liderar não tem a ver com cargo, nunca teve a ver. Mas liderar tem a ver com inspirar, tem a ver com influenciar. Então, cada um de nós temos a oportunidade de sermos líderes. E isso é no aspecto, tanto na igreja, quanto na sua casa, na sua família, com seus amigos. Todos nós temos o papel de influenciar positivamente as pessoas, levando elas para o reino dos céus. Então, traz bastante essa questão aqui nesse livro. É muito bom, vale muito a pena. Também você encontra, não sei se eu já falei, enfim, na Casa Publicadora Brasileira. Tá bom?
você vai encontrar lá. E o último livro que eu queria compartilhar com vocês é o Ciência do Bom Viver, que você também consegue encontrar na Casa Publicadora Brasileira, tanto na Casa Publicadora Brasileira. Isso, e tem como os outros livros que eu já comentei, tem diferentes versões, veja a mais recente, porque a forma de escrita vai estar mais pro que a gente está acostumado a falar, né, nesse sentido, tipo, não vai ter trema, essas coisas e tal, tá? Também você encontra em PDF, tá? Esse livro é especial de uma coleção, você percebe até pela capa, né? Foi uma coleção, não sei de quais livros que foram, tinha aqui em casa, eu quis ler, eu li. E se fala assim, cara, realmente, esse livro fala sobre toda a tua vida. É incrível. Esse Mensagens ao Jovem, gente, você junta tudo e você fala assim, cara, é o manual da vida. Por quê? Porque todos foram retirados da Bíblia, que é o maior manual da vida, gente. É isso. Então é incrível. Eu falo que foi tirado da Bíblia porque você vai ver que tem muitas citações aqui, quanto no Mensagens aos Jovens, que eu falei no vídeo anterior, e também no Mente, Caráter e Personalidade, que foram baseados em trechos bíblicos e foi retirado uma reflexão dentro disso. Por isso que eu falei nesse sentido. Então, gente, é sensacional. Vale muito a pena a leitura. Esse livro tem 232 páginas, mas assim, cara, só leia, sério. Porque ele fala de todas as áreas da vida. Fala sobre, a primeira parte é linda, sobre Deus sendo o médico dos médicos e o trabalho de Cristo que ele veio quando ele veio aqui na Terra. Ótimo. Que ele fez quando ele veio aqui na Terra. Fala também sobre a questão, deixa eu pegar aqui pra gente conversar tudo. Fala sobre a questão de como ajudar aqueles que precisam. Fala sobre cura mental, higiene pessoal, regime alimentar e saúde. Fala sobre família, fala sobre conhecer a Deus. Assim, esse livro é sensacional. Eu vou ver se eu acho aqui um trecho desse livro que eu tinha gostado bastante quando eu li, que eu gosto de salvar, meio que fazer uma meditação para compartilhar do que eu aprendi nesses livros, para não ser uma coisa simplesmente li, pronto, acabou. Então eu gosto de compartilhar com as pessoas e também fazer uma meditação. Olha, e assim, até uma coisa que eu acho que é legal falar, né? Esse livro pra mim é como se fosse a sabedoria do céu transcrita de forma humana, porque, gente, é incrível, vale muito a pena a leitura. Aqui, ó, fala o seguinte: a obra de nossa existência aqui é um preparo para a vida eterna. A educação principiada aqui na Terra não se completará nesta vida, prosseguirá por toda a eternidade, sempre em progresso, sem nunca se completar. Lembra que eu acabei de falar sobre o desejo de Deus que a gente cresça e evolua? Cara, é isso. Mais e mais amplamente se revelarão a sabedoria e o amor de Deus no plano da redenção. A luz que irradia do trono, lá no céu, né? Desaparecerão os mistérios e a alma se encherá de espanto em face da simplicidade das coisas que antes não eram compreendidas. Vemos agora por espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então havemos de conhecer como também somos conhecidos. É um trecho então que ela fala e depois tem a parte de 1 Coríntios 13, enfim, agora o restante eu perdi, mas é muito especial esse livro, assim, manual de vida, sabe? Bem, todos esses livros eu completei aqui, a gente conversou sobre 9 desses livros que eu já li, tem outros que eu li também, mas esses são os queridinhos no meu coração. Desejo que você goste deles, que você possa ler, que você possa ter novas visões sobre o mundo que você vive, no lugar que você vive, e também um fortalecimento espiritual, porque como eu já conversei em outro vídeo, a intenção aqui é um bate-papo, lógico que é, mas a intenção é que você possa ser inspirado por essas mensagens especiais e também que possa te ajudar na caminhada cristã, porque a gente não... A caminhada cristã, a gente precisa se apoiar, se ajudar. E muitas das coisas, uma das quais me incentivaram a fazer esse canal, foram porque eu vi outras pessoas, assim como eu tô aqui hoje. E elas me incentivaram a desvendar esse secreto. E eu quero convidar você para fazer isso também. Se você gostou, então, compartilha pros seus amigos. Fala, amigo, amiga, você precisa ler esses livros. Coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Sobre os livros, se você já leu, o que você achou. Compartilha outros também, quem sabe. E também curte pro YouTube e falar assim, cara, eles gostaram, a gente vai compartilhar para mais pessoas. A intenção é que mais pessoas sejam alcançadas com essas mensagens especiais e que, por meio do Espírito Santo, que as pessoas possam se entregar a Cristo também. Esse é o meu maior desejo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo do Desvendando o Secreto. Tchauzinho!